Fala, turma! Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos mais uma vez na nossa página do YouTube aqui do Galileu Health. E nós estamos inaugurando agora mais uma lista de vídeos, mais uma série de vídeos relacionados, como não poderia deixar de ser, a prática da anatomia. Então você que já segue a gente no nosso canal, na rede vizinha do Anatomia em Casa, agora nós vamos começar a transformar todo o conteúdo que você vê lá no Anatomia em Casa, nós vamos transformar em vídeos aqui no YouTube, aqui nessa plataforma, para que você aproveite aí da sua casa a minha explicação da maior parte dos conteúdos que tem lá naquela plataforma, na outra rede, e também coisas novas que nós vamos trazer aqui. Esse aqui será um espaço em que nós vamos comentar desde conceitos anatômicos básicos relacionados à face. Vamos conversar com vocês também um pouquinho de algumas dicas, alguns macetes de como estudar anatomia. Vamos passar pela história da anatomia, vamos conhecer alguns anatomistas famosos, vamos conhecer como é um laboratório de anatomia e tudo isso daí eu vou trazer para vocês esse conteúdo aqui na página do Anatomia em Casa, dentro do Galileu Health. Então, mais uma vez, seja bem-vindo você, estudante de odontologia, de medicina, já formado, residente de bucomaxilo, residente de alguma outra área, especializando em estética de face ou qualquer outra área que você tenha, outra profissão, inclusive da saúde, que você goste de anatomia de face, aqui é o lugar para você. Muito bem, e para a nossa conversa de hoje, eu selecionei um tema que é o tema mais básico e mais importante de todo o conhecimento anatômico, que é entender como estudar anatomia. Se você descobrir como você tem que fazer para estudar anatomia, eu garanto para você que boa parte dos seus problemas que já começaram tentando estudar anatomia lá no primeiro ano da faculdade, né? E você já deve ter percebido que a anatomia é uma ciência muito vasta, muito extensa, que ela vai se tornando cada vez mais fácil ao longo do ano, durante o estudo da anatomia. Por que será que a anatomia, cada dia que passa, vai se tornando uma ciência mais fácil, uma ciência mais palpável, vai se tornando mais prazeroso para você estudar anatomia? A resposta para isso é muito simples, porque você aprendeu ao longo desse tempo, cursando o primeiro ano de uma faculdade da área da saúde, você aprendeu como você deve estudar anatomia. Muito bem, eu sei que você já sabe estudar anatomia, embora você ainda de vez em quando anda dando umas decoradas, né? E tentando se degladiar com a sua memória para decorar nomes complexos, quando na verdade não era isso que você deveria fazer, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são algumas 12 dicas através das quais você pode melhorar o seu conhecimento, o seu estudo de anatomia. Muito bem, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é de como os conceitos básicos de anatomia descritiva ajudam você a entender os nomes e por que esses nomes existem. Então vamos pegar um nome, por exemplo, de um músculo. Vamos pegar o músculo palpebral inferior. Bom, se o músculo chama palpebral, provavelmente esse músculo deve estar próximo à pálpebra. E se ele é inferior, eu já consigo entender que existe um músculo palpebral superior. Se existe um superior e um inferior, provavelmente esses músculos são antagônicos. Se eles estão diametralmente opostos um do outro, provavelmente eu entendo que esses músculos estão 180 graus de distância virados um em relação ao outro. Assim sendo, eu consigo inferir que muito provavelmente o músculo palpebral inferior e o músculo palpebral superior
estão dentro da cinta dos músculos da mímica da face que compõem o músculo orbicular das pálpebras. É fácil de entender. Agora, tudo isso, toda essa lógica desse raciocínio, eu extraí a partir da ideia do conceito de músculo palpebral inferior. Então, treinando esse exercício, treinando essa ideia, treinando essa maneira de pensar, você consegue extrair muito conhecimento dos nomes da anatomia. Segunda dica, por falar em nomes, os nomes da anatomia não são à toa. Veja bem, é muito importante que você conheça na anatomia a definição dos nomes básicos de anatomia, né? Quais são os nomes básicos de anatomia? O que é um forame, o que é um canal, o que é uma espinha, o que é um processo, o que é um túber, o que é uma linha, o que é uma crista. Cada um desses detalhes tem uma relação a uma forma específica de uma determinada estrutura encontrada em anatomia. Assim sendo, existe muita diferença entre falar forame óptico ou canal óptico. O canal significa que é um estojo ósseo prolongado. O forame significa que é um furo no osso e por ali passa alguma estrutura. Às vezes não precisa ser osso. O forame pode aparecer em um septo. Pode ser um septo ósseo, pode ser um septo cartilaginoso ou pode ser um septo fibroso, de tecido conjuntivo. Se você tem um furo dentro de uma estrutura dessa, muito provavelmente você tem um forame. Agora, se essa estrutura ela é rígida, ela é extensa e esse furo ele se prolonga por dentro dessa estrutura, automaticamente esse furo vai se chamar um canal, porque ele tem que percorrer um segmento grande dentro do tecido ósseo. Então, são com essas ideias, com essa maneira de você raciocinar, que você consegue tirar insights dos nomes da anatomia. Uma outra ideia para vocês, por exemplo, a diferença de linha, crista e processo. Linha significa, eu tenho uma marca, por exemplo, no crânio, tipo a linha temporal superior. A linha temporal é uma linha que existe aqui no crânio, aonde o músculo temporal se insere, fazendo uma linha, uma marca no crânio. Quando essa linha ela é muito saliente, nós vamos chamar essa linha de crista, porque existe, na verdade, uma linha que se levantou do tecido. E isso é uma crista. Também podemos ver, por exemplo, um exemplo disso é a crista do esfenoide. Ou então podemos lembrar da crista do vômer, né? Lá no processo vômero-vaginal. E por falar em processo, processo significa uma certa quantidade, por exemplo, de tecido ósseo que vai em direção a outro tecido ósseo. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do arco zigomático. O arco zigomático é formado por dois processos. O processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Uma quantidade de osso do tecido zigomático se dirige ao osso temporal, enquanto que uma quantidade do osso temporal se dirige ao zigomático, formando um verdadeiro processo, tá? Outra coisa, um conceito muito interessante é o conceito de transformar problemas complexos em problemas menores. Se eu dou para você uma estrutura anatômica complexa, por exemplo, eu falo para você, me diga aí todas as estruturas que tem dentro de uma órbita. Você não vai começar a enumerar todos os ossos que formam a órbita, depois você vai falar de cada um dos músculos extrínsecos, depois você vai falar das estruturas que formam o globo ocular, das estruturas internas ao globo ocular, dos vasos, dos nervos, do tecido linfático, da gordura periocular, da cápsula tendinosa. Se você começar a falar desse tipo, uma a uma dessas estruturas, certamente você vai se enganar, você vai ter dificuldade de lembrar 100% dessas estruturas.
Então a melhor maneira desse jeito é transformar nomes complexos ou problemas complexos em assuntos mais, vamos dizer assim, dividir o problema e estudar compartimentalizado cada problema menor. Então, se eu te peço um desafio para você me falar tudo o que tem dentro da órbita, primeiro você vai lembrar da parte óssea, depois você vai lembrar da parte vascular, depois você vai lembrar da parte nervosa, depois você vai lembrar dos músculos. Tem músculos intrínsecos, tem músculos extrínsecos, tem músculos nas pálpebras, o tecido gorduroso, a pele, e assim você vai transformando um problemão em pequenas resoluções até que você tenha uma resolução completa desse problema. A minha quinta dica para vocês é procurar fazer associações com a função, ou seja, por que será que aquela estrutura tem aquela forma? Justamente ela tem aquela forma para poder exercer aquela função, ou seja, é a função que molda a forma, ou seja, mais uma vez que aquela estrutura executa determinada função, ela foi selecionada, ela modificou a forma para que a forma seja a melhor possível para que ela exerça aquela função. Se a forma é moldada a partir de uma determinada função, observando a forma, você consegue deduzir provavelmente qual era a função a qual essa forma foi desenvolvida. E aqui eu dou um exemplo muito simples, muito tradicional, que é o exemplo dos dentes, né? Nós temos na nossa arcada dentária dentes de diferente formato. Nós temos dentes molares, nós temos dentes pré-molares, incisivos, caninos, e cada um desses dentes tem funções diferenciadas. Ou seja, o canino ele é um dente pontiagudo, como uma lâmina, porque a função dele é rasgar os alimentos, apreender e rasgar os alimentos. Assim sendo, o canino não faria isso se ele tivesse a forma do molar. O molar, por sua vez, ele tem aquela forma justamente porque ele serve para triturar e moer os alimentos. Se a função do molar não fosse triturar e moer os alimentos, ele não teria exatamente aquela forma, tá? Então, lembrem-se, se a função determina a forma, olhar para a forma sempre ajuda a gente a lembrar da função. Mais uma dica para vocês, jamais tente decorar nomes. Não tente decorar nomes em anatomia, porque tentando decorar nomes em anatomia, a anatomia se tornará uma ciência extremamente árdua e incômoda para você estudar, e eu tenho certeza que você vai desistir de estudar anatomia, ou isso se tornará um grande peso na sua vida, muito antes do que você imagine. Outra dica que eu dou para vocês, essa é a minha sétima dica. Não abrevie ou altere os nomes das estruturas. As estruturas têm nomes padronizados e existem abreviações padronizadas. Existem maneiras corretas de você abreviar o nome de cada uma das estruturas. A abreviação A ponto significa esta é a artéria tal. Se você abreviar AA ponto, você está falando das artérias, no plural. Mas se você escrever AS ponto, você não está falando das artérias. Então, se você fizer isso numa prova, o professor, com toda razão e com todo direito, lhe dará 0 em determinada questão, tá? Então, não faça isso, não abrevie questões, não abrevie coisas desse tipo, tá bom? Outra coisa, faça esquemas e monte mapas mentais. Quanto mais mapas mentais você criar, quanto mais você fizer desenhos e esquemas, mais isso vai facilitar você no seu aprendizado para que você desenvolva melhor o entendimento da anatomia, tá? A minha nona dica para vocês: cada sistema do corpo tem a sua metodologia de ser estudada.
Os dentes, por exemplo, você vai lembrar que os dentes são marcados, as arcadas dentárias, de 1 a 4 e os dentes de 1 a 8. Né? Então, o dente 38 é o terceiro molar inferior esquerdo, o dente 27 é o segundo molar superior esquerdo, o dente 13 é o canino superior direito, e assim por diante você vai estudando isso. Se você vai estudar os lobos hepáticos, cada lobo tem um número e cada lobo tem a sua determinada segmentação. Então você vai ter que estudar isso conforme a segmentação dos lobos hepáticos. Se você vai estudar os brônquios também são segmentados. Os brônquios, os bronquíolos, você vai ver que um lado tem mais bronquíolos, um brônquio tem menos, e assim você vai segmentando, entendendo como funciona a organização de cada uma dessas estruturas, tá? A minha 10ª dica para vocês é que vocês entendam como se dá a integração entre tecidos e órgãos. Então, por exemplo, vejam vocês que o tecido, que o fígado, ele tem células parenquimatosas. O que são isso? São células que formam o parênquima hepático. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que cada hepatócito tem a mesma função do fígado inteiro. Então, se você está estudando o tecido hepático, praticamente você já está estudando o fígado inteiro. Mas cada órgão, cada sistema tem a sua maneira de ser estudado. A minha 11ª dica para vocês é que você procure ensinar tudo que você já aprendeu de anatomia, procure ensinar para um colega seu. Chama aquele seu colega do lado que está com dificuldade e peça para ele assistir uma apresentação sua ou se ofereça para explicar alguma coisa para ele. Explicando anatomia para os colegas, eu tenho certeza que você também vai identificar as suas dificuldades pessoais no estudo da anatomia. E a minha 12ª dica para você é que você use a sua criatividade, né? Tem gente por aí fazendo musiquinha com vários órgãos, com estruturas ósseas, tem gente fazendo dancinha, tem gente que marca aqui na mão, faz uma série de associações, enfim, para estudar anatomia e melhorar o seu conhecimento anatômico, principalmente na anatomia da face, que é extremamente complexa. Eu recomendo você usar e abusar da sua criatividade. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado esse nosso vídeo aqui do Anatomia em Casa. Como eu disse, esse é o nosso primeiro vídeo. Sejam bem-vindos e continuem aqui com a gente, aproveitando todo esse conteúdo aqui do Galileu Health. Só lembrando, na plataforma tem muito mais conteúdo para vocês. Quer acessar a plataforma? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.